Olá, sejam bem-vindos a mais uma análise aqui do The Deep Dive. Hoje a gente vai encarar um tema que é, a fundação de qualquer concurso para professor no Brasil. A relação entre a Constituição de 88 e a Lei de Diretrizes e Bases, a famosa LDB. E para guiar a gente, nós temos aqui um material de estudo super completo sobre os artigos 205 a 214, que são o coração da coisa, né? Exato. E a nossa missão aqui, eu acho, é ir muito além da decoreba. Pensa na estrutura da educação brasileira como se fosse, sei lá, a construção de uma casa. Gosto da analogia. A Constituição é o projeto, a planta baixa. O artigo 2 e 5, por exemplo, ele lança a fundação, o alicerce, quando diz que a educação é um direito de todos. E logo depois, o 2 e 6 vem e ergue as vigas mestras, que são os princípios que vão sustentar tudo. Perfeito. E a LDB, onde ela entra nessa construção toda? A LDB é tipo o manual de instruções detalhado. Ela pega essa planta da Constituição e diz como assentar cada tijolo, como passar a fiação, onde vai cada janela. Ela transforma aqueles grandes princípios em regras práticas para o dia a dia da escola. Hoje a gente vai focar na planta baixa, sabe? No projeto principal, e ver como as bancas tentam fazer a gente tropeçar nos detalhes dessa construção. Ótimo. Então vamos começar pelo alicerce, pela base de tudo. O artigo 205, ele diz: a educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade. Essa frase é muito bonita, mas o que essa tal de responsabilidade compartilhada realmente significa na prática? Olha, o que é fascinante aqui é que isso não é só uma frase poética. Ela tem força de lei, de verdade. Quando a Constituição diz que é um direito de todos, ela estabelece o que os advogados chamam de direito público subjetivo. Na prática, o que isso quer dizer? Que o cidadão muda de posição. Ele deixa de ser alguém que pede um favor e passa a ser alguém que exige um direito. Ah, entendi. Então não é só uma ideia no papel, tem consequências muito reais. Então aquele exemplo clássico, de uma família que não consegue vaga para o filho na creche. Exatamente. Essa família não precisa se conformar. Com base nesse artigo, ela pode sim acionar a justiça e o poder público é obrigado a garantir aquela vaga. Seja numa creche pública ou, em último caso, até custeando uma vaga na rede particular. O direito tem que ser cumprido. Nossa! E essa responsabilidade compartilhada que o artigo menciona é crucial. Significa que a escola não está sozinha nessa, né? A família tem o dever de cuidar da frequência, do acompanhamento, e a sociedade, através dos conselhos, ajuda a fiscalizar e a melhorar o sistema todo. Entendido. Bom, se o 205 é o alicerce, o artigo 206 define a estrutura, as vigas mestras, como você disse. Ele lista os princípios do ensino, e esses sim são figurinhas carimbadas nas provas. Um dos mais importantes é a igualdade de condições para o acesso e permanência na escola. Por que esse destaque todo na palavra permanência? Porque por muito tempo, sabe, o foco era só no acesso. A meta era colocar a criança dentro da escola e pronto. Mas a Constituição de 88 foi muito mais longe. Ela disse, olha, não basta abrir a porta. É preciso criar condições para que o aluno fique e, mais importante, para que ele aprenda. Certo. E isso abre um leque de ações gigantesco. E que ações seriam essas, por exemplo? Vai desde o transporte escolar, que busca o aluno lá na zona rural. Sei. Passando pela merenda, que garante que ele não vai estudar com fome, até um projeto pedagógico que acolha estudantes com deficiência. Tudo isso são estratégias para garantir a tal da permanência. Faz todo sentido. E outro princípio que sempre gera debate é o pluralismo de ideias e de concepções pedagógicas. Esse aí é o coração da liberdade de ensinar e aprender. Na prática, significa que o professor não é um robô que só aplica uma apostila. Ele tem a liberdade de escolher o caminho pedagógico, de usar diferentes metodologias, desde que, claro, esteja alinhado ao projeto político-pedagógico da escola e aos objetivos de aprendizagem, né? Nenhuma visão de mundo ou método pode ser imposto de forma absoluta. E isso nos leva direto para outro princípio que está totalmente conectado, a gestão democrática do ensino público.
É aqui que a teoria realmente encontra o chão da escola, não é? Com certeza. A gestão democrática é o que dá base legal para a existência dos conselhos escolares, para a eleição de diretores em muitas redes de ensino, para a participação de pais, alunos, funcionários Entendi. nas decisões importantes da escola. É o que transforma a comunidade escolar em protagonista e não em mera espectadora. A LDB vai detalhar como isso funciona, mas a ordem, o princípio, vem da Constituição. A participação não é um favor do diretor, é um direito constitucional da comunidade. Isso da gestão democrática é fascinante, mas na prática é onde a gente vê muitos conflitos, né? Entre a visão dos pais e a dos professores, ou a do diretor eleito e a da Secretaria de Educação. Como a lei ajuda a mediar isso? Essa é uma ótima pergunta. A lei não dá uma fórmula mágica, mas ela estabelece os espaços para essa negociação. O conselho escolar, as assembleias, o grêmio estudantil. A ideia é que essas tensões, que são naturais e até saudáveis na democracia, sejam resolvidas com o diálogo e participação, não com imposição. A LDB, por exemplo, vai dizer que o projeto pedagógico da escola tem que ser feito com a participação de todo mundo. Esse é um mecanismo concreto para transformar o conflito em consenso. Ok, essa do pluralismo é uma pegadinha clássica, eu mesma já quase caí nessa. Tem aqui uma questão de concurso no estilo certo ou errado que explora exatamente isso. Vamos ver. A questão diz: o artigo 206 da Constituição Federal estabelece como um de seus princípios a unicidade de ideias e concepções pedagógicas. Certo ou errado? Erradíssimo. E essa é a maldade clássica da banca. Ela troca uma única palavra que inverte completamente o sentido. Pois é. A Constituição defende o pluralismo, que é a coexistência de várias ideias, o debate. Unicidade é a imposição de uma ideia única, o que é o exato oposto. É uma troca de pluri por uni, que pode custar uma vaga para muita gente. Essa pegadinha do pluralismo mostra o como a educação deve ser. Mas a Constituição também é muito clara sobre o que o Estado precisa entregar. E é aí que entra o artigo 208, que é basicamente a lista de promessas que o Estado é obrigado a cumprir. Exato. Se o 206 são as vigas, o 208 são as paredes, os tijolos do dia a dia. É a parte mais concreta dos deveres. E o ponto que mais cai em prova, sem sombra de dúvida, é o inciso 1º. Educação básica obrigatória e gratuita dos 4 aos 17 anos de idade. Essa faixa etária de 4 a 17 anos é um prato cheio para as bancas, que adoram mudar um número só para anular a questão. Precisamente. E é importante lembrar que essa obrigatoriedade é uma via de mão dupla, né? É dever do Estado ofertar, mas também é dever da família matricular. E para garantir a tal da permanência que a gente falou antes, o artigo 208 também prevê, lá no inciso 7, os programas suplementares. Um material que a gente está usando traz um mnemônico ótimo para isso. MATA. Mata. Como assim? Isso. M de material didático escolar, A de alimentação, T de transporte e A de assistência à saúde. Esses programas não são um bônus, um extra. São ferramentas para garantir que o direito à educação realmente exista para todo mundo. Gosto de como isso conecta tudo. O mata não é um extra. Ele é a concretização do princípio da permanência do artigo 206. Perfeito, é exatamente isso. E quando a gente pensa em transporte, não é algo abstrato. Na prática, é o ônibus amarelo que busca uma criança a 20 quilômetros de distância numa estrada de terra, sabe? Uma criança que, sem aquele ônibus, simplesmente não estudaria. Nossa, é verdade. Mata é o que faz o direito sair do papel e chegar em quem mais precisa. Ok, essa lista de deveres é gigante. Mas como essa responsabilidade toda é dividida? O artigo 211 fala em um regime de colaboração entre União, Estados e municípios. Como essa orquestra funciona? A Constituição organiza essa divisão por prioridades, para que ninguém empurre a responsabilidade para o outro. De forma bem direta, os municípios cuidam prioritariamente da educação infantil e do ensino fundamental. Faz sentido. É a educação que está mais perto da casa das pessoas, né? Exato. Já os estados e o Distrito Federal atuam prioritariamente no ensino fundamental e no ensino médio. E a União? A União. Ela fica com um papel de maestrina e, às vezes, de patrocinadora.
Ela organiza o sistema federal, tipo as universidades, os institutos federais, e tem uma função crucial chamada de redistributiva e supletiva. O que isso quer dizer, redistributiva e supletiva? Significa que a União entra em campo para equilibrar o jogo. Ela envia ajuda técnica e, principalmente, financeira para os estados e municípios mais pobres, para garantir um padrão mínimo de qualidade no país todo. Ela age para corrigir as desigualdades regionais e suprir as lacunas onde os outros entes não conseguem chegar. Espere um pouco, isso sempre me confunde. O Distrito Federal age como um estado aqui, mas ele também tem as responsabilidades de um município em outras áreas. Por que na educação essa divisão é tão clara? Isso não gera um vácuo na educação infantil do DF, por exemplo? Excelente ponto. É uma dúvida muito comum. O DF é um híbrido. Ele acumula competências. No entanto, para a organização educacional definida no artigo 211, a Constituição o coloca no mesmo grupo dos estados. Ah, tá. Então, a prioridade dele é o ensino fundamental e o médio. Isso não quer dizer que ele não possa ofertar educação infantil, e de fato oferta. Mas a obrigação prioritária dele é com as outras etapas. Quem atua prioritariamente na educação infantil são os municípios. Como o DF não tem municípios, ele mesmo acaba absorvendo a função, mas a prioridade constitucional dele é a mesma dos estados. Entendi. É um detalhezinho que muda tudo. E, claro, as bancas adoram esse tipo de detalhe. O que me leva a mais uma questão de concurso baseada no item 040 do nosso material. Diz o seguinte: a Constituição Federal de 1988 determina que o Distrito Federal, assim como os municípios, atue prioritariamente na educação infantil e no ensino fundamental. Certo ou errado? Errado. E a explicação é exatamente o que a gente acabou de discutir. A pegadinha está em igualar o DF aos municípios. Na divisão de tarefas de educação, a Constituição coloca o DF ao lado dos estados, com prioridade no ensino fundamental e médio. É um detalhe, mas que numa prova define o certo e o errado. Certo. Já temos a fundação, as vigas, as paredes. Mas toda casa precisa de cimento para unir tudo. E na educação, esse cimento é o dinheiro. Chegamos ao artigo 212, o artigo do financiamento. E aqui não tem muito espaço para interpretação. São números que precisam estar na ponta da língua. A regra é clara. A União deve aplicar anualmente nunca menos de 18% da sua receita de impostos em educação. Já os estados, o Distrito Federal e os municípios têm uma obrigação maior, no mínimo 25% da receita deles. 18% para a União, 25% para estados e municípios. Parece simples, mas imagino que garantir esses percentuais seja uma luta constante. É uma batalha anual. É curioso como esse percentual de 25%, por exemplo, vira um número mágico e, ao mesmo tempo, um campo de guerra os orçamentos. Na Secretaria de Educação, o ano inteiro é uma ginástica para garantir que esse mínimo seja cumprido, porque a tentação de usar esse dinheiro para tapar outros buracos é enorme. Imagino. Essa regra na Constituição é o que salva o orçamento da escola, literalmente. E tem uma novidade importante sobre isso, não é? Da Emenda Constitucional 108. Sim, muito importante. Essa emenda que reestruturou o Fundeb trouxe uma regra de ouro. No mínimo, 70% dos recursos de cada fundo devem ir para o pagamento dos profissionais da educação básica em efetivo exercício. Ah, isso é fundamental. Isso blinda uma fatia enorme do orçamento para valorizar quem está na linha de frente, na sala de aula. O nosso material também destaca uma vedação. É proibido usar esses recursos para pagar aposentadorias e pensões. Por que essa regra é tão crucial? Essa regra é uma proteção para a escola de hoje. Ela garante que o dinheiro carimbado para a educação seja usado para os alunos e professores que estão na ativa. Certo. Ou seja, em salários, formação, infraestrutura, tecnologia, material. As despesas da Previdência, que são gigantescas, precisam ter sua própria fonte de financiamento. Sem essa trava, o dinheiro que deveria ir para a reforma do pátio ou para o reajuste do professor poderia ser facilmente desviado para cobrir déficits previdenciários. Entendi.
É uma forma de proteger o presente e o futuro da educação. Ok, vamos para a última rodada, uma questão que é pura memorização, mas que derruba muita gente, baseada no item 019. A União aplicará anualmente nunca menos de 18%, e os estados, o DF e os municípios, 20% no mínimo da receita de impostos na manutenção do ensino. Certo ou errado? Errado. A primeira parte está perfeita, 18% para a União. O veneno está na segunda parte. A questão diz 20% para estados, DF e municípios, quando o correto é 25%. Ah, pegadinha no número? Uma troca de 20 por 25. É o tipo de detalhe que o candidato lê rápido, acha que sabe e erra. Atenção redobrada com os números. Ufa! Acho que conseguimos montar o quebra-cabeça. Voltando para nossa analogia da casa, a gente viu a fundação no artigo 205, com a educação como um direito de todos. Vimos as vigas mestras no 206, com os princípios como a gestão democrática. As paredes subiram no 208, com os deveres do Estado como a educação obrigatória dos 4 aos 17 anos. A organização dos cômodos veio no 211, com a divisão de tarefas. E, por fim, o cimento que liga tudo, o financiamento, no artigo 212. Exatamente essa lógica. E a melhor forma de estudar é enxergar essa conexão. Um artigo puxa o outro. Os princípios do 206 dão a direção. O norte, sabe? Os deveres do 208 estabelecem as metas concretas. A organização do 211 divide o trabalho. Certo. E o financiamento do 212 garante o combustível para a máquina toda funcionar. Entender a engrenagem é muito mais poderoso do que apenas decorar as peças soltas. É isso que permite resolver não só as questões óbvias, mas também as mais complexas, que exigem raciocínio. Perfeito. E para encerrar, quero deixar um pensamento final para quem nos ouve. O artigo 206 da Constituição também garante a existência de um padrão de qualidade no ensino. Só que a lei não entra em detalhes sobre o que é esse padrão. Para quem está na linha de frente, na sala de aula, o que significa padrão de qualidade na prática? E como um educador, dentro da sua autonomia, pode lutar por esse padrão mesmo quando os recursos e as condições não parecem os ideais? Fica a reflexão.